Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por favor, repitam depois de mim. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele, aqui, se refere a Jesus. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. As transgressões são os pecados que cometemos por meio de nossas ações. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado. Quando ele morreu, seu lado foi perfurado por uma lança. Ele também foi traspassado pelos pregos e pelos espinhos da coroa em sua cabeça. É disso que está falando quando diz que ele foi esmagado. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isso quer dizer que a doença de nossos espíritos, que se chama pecado, foi curada. Essas palavras não resolvem o problema do seu pecado? Posso dizer nós, se estou me excluindo? Também estou incluído na palavra nós. Não estou? Então, enquanto lemos a Bíblia, quando lemos as palavras que dizem porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, há pessoas que dizem, Deus salvou o mundo, isso é bom para o mundo, mas isso não me inclui. Eles dizem que Jesus veio para levar nossos pecados sobre si, mas eles não se incluem nesse nosso. Eles se retiram da equação. E como resultado, eles não podem acreditar que seus próprios pecados foram perdoados, que foram salvos, que foram perdoados. Eles acreditam que nossos pecados foram perdoados, mas não acreditam que meus pecados, ou seja, seus pecados pessoais, foram perdoados. E como resultado, as palavras não entram no coração dessas pessoas individualmente. Por favor, repitam isso novamente depois de mim. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Isso mesmo, não é? Deem uma olhada aqui, agora. Enquanto ouvem tudo isso, talvez estejam pensando, Jesus viveu e morreu há 2000 anos, e eu não estava vivo naquela época. Onde está a conexão entre a morte de Jesus na cruz há 2000 anos e eu, que estou vivendo e pecando neste momento presente? Como não conseguem ver essa conexão, talvez estejam pensando que isso é muito estranho. Talvez estejam pensando, se Jesus derramasse seu sangue e morresse agora bem na minha frente, eu entenderia que isso foi por causa do meu pecado pessoal. Mas eu não estava vivo há 2000 anos. Então, como meus pecados poderiam ter sido perdoados? Então, qual deve ser nossa atitude quando estamos lendo a Bíblia? Visto que a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos ler a Bíblia do ponto de vista de Deus. O que isso significa? Deus está além do tempo e do espaço. Em outras palavras, eu sempre explico dessa forma. Suponha que isso seja um inseto. Se esse inseto for andar até aqui, vai demorar muito. Para um bicho, andar daqui até aqui levaria muito tempo. Mas eu consigo ver esses dois lugares ao mesmo tempo. Eu vejo tudo de uma vez. Eu vejo o começo e o fim ao mesmo tempo. Se este é Deus, ele pode ver este começo e este fim ao mesmo tempo, já que Deus é eterno. Uma vez que Deus está além do tempo e do espaço, ele vê tudo isso de uma vez. Então, quando Jesus derramou seu sangue há 2000 anos, se considerarmos aqui como sendo o tempo da tribulação, e estamos vivendo neste tempo, Deus sabia de antemão que haveria uma pessoa vivendo, por exemplo, em Seul, 2000 anos após a crucificação de Jesus, que cometeria todos esses diferentes pecados. Ele já sabia de tudo isso. Deus já sabia de tudo isso. Os pecados que vocês estão cometendo no curso de sua vida agora já apareceram diante de Deus há 2000 anos. E então, quando Jesus morreu na cruz, apenas uma vez há 2000 anos, ele levou todos os pecados do mundo. Então, do ponto de vista de Deus, todos esses pecados estão perdoados. Vocês não entendem, não é? Por que não entendem? É porque estão tentando pensar na obra de Deus com sua pequena mente humana. Tente ver do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, o preço pelos pecados de todas as pessoas do mundo já foi pago há 2000 anos. Ele recebeu o preço por esses pecados. Deus perdoou todos esses pecados e ele está esperando. Vamos considerar outro exemplo.
Isso é Deus. Este é um homem. O pecado deste homem foi para diante de Deus. Há dois atributos na natureza de Deus. Um deles é o amor, e o outro é a justiça. Este homem é um pecador. O pecado deste homem está dentro dele e fora dele. O pecado dentro dele é uma questão que se resolve automaticamente, já que os pecados que o homem comete são julgados, visto que uma pessoa é julgada de acordo com os pecados que cometeu. Deus ama essa pessoa, e como ele o ama, ele deve perdoá-lo incondicionalmente. Mas, se ele vai perdoá-lo incondicionalmente, o que dizer desse pecado? Se Deus simplesmente perdoasse esse pecado, ele não seria Deus de justiça. A natureza da justiça de Deus exige que esse pecado seja resolvido, visto que Deus odeia o pecado. Este é o pecador, não é? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E então, este pecado precisa ser resolvido. A menos que resolva este pecado, o amor de Deus não pode perdoar esse pecador. Então Jesus levou nossos pecados sobre si, e por causa deste pecado, ele derramou seu sangue na cruz. E assim, ele acabou com este pecado. Porque ele amou o pecador, ele providenciou o perdão desta forma. Vocês são todos pecadores, mas Jesus resolveu seu pecado na cruz. É porque Deus o ama, ele o perdoou. É assim que as coisas são. Acreditem ou não. Acreditem ou não, é assim que as coisas são. Nesse caso, todos podem ir para o céu. Por que nem todos podem ir para o céu? É somente se acreditarem neste fato que são salvos. Se acreditarem, são salvos. E se não acreditarem, não serão a salvação. Esse é o ponto. Se acreditam ou não, isso é com vocês. Vamos ler isso mais uma vez antes de continuar. Por favor, repita depois de mim. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olhem o que diz aqui. Diz, o Senhor fez cair sobre ele. De quem está falando? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se o peso do meu pecado caísse sobre mim, eu teria que ir para o inferno. Mas Deus não deixou esse assunto comigo. Ele colocou esse fardo sobre Jesus. E Jesus morreu por meus pecados na cruz em meu lugar.